Dia 11 de outubro, Dia da Menina. A ONU declarou o dia 11 de outubro como dia de tolerância zero à mutilação genital. E é sobre mutilação genital que vai ser a conversa aqui de hoje. Eu trouxe o Paulo porque ele estava comentando comigo sobre um texto que saiu na Folha de São Paulo. E você comenta comigo um trechinho que aconteceu. O autor relata um caso da vida dele e aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Que é o seguinte: eu sou veementemente contra a mutilação genital. Ponto. Um dia no ensino médio eu falando, isso é um absurdo, né? Mutilação genital. E aí a menina vira e fala, é cultural, não pode discutir. Ponto final. Não tem discussão. É cultural, tem que aceitar. E o jornalista lá da Folha de São Paulo conta uma situação interessante. Que eu estava numa mesa explicando por que a mutilação genital... Jornalista não, é o professor. Qual que é o nome dele? Jorge Colli, professor da Unicamp de História da Arte. Conta o caso dele, que ele conta lá na matéria. Ele foi num jantar com gente chique, e aí chegou lá, saiu um bate-papo sobre mutilação genital, e ele falou lá para uma senhora, ele falou que é uma senhora muito culta, escolarizada, né? E provavelmente alguma professora universitária, colega dele, por isso que ele não quis falar o nome. E aí ele disse, eu sou contra mutilação genital e acabou. Sou contra. Não tem, para mim não tem né? E aí falou que a mulher disse para ele assim, Jorge, você não entende que é o que é uma questão cultural, uma questão da cultura deles. E ele falou que do lado tinha uma menina, mas uma moça, né? Que olhou para ele assim, com um ar de desdém, e falou, as coisas são mais complexas. E teve no meio disso... Ou seja, tipo assim, você é um tonto que não sabe que existe diversidade cultural. Não, e no meio disso tem uma outra parte que você esqueceu. A questão é que ele é branco, europeu e tá se metendo. Sim. É um típico discurso identitário que não protege minoria nenhuma. Porque as mulheres, as meninas desse país, né, são uma minoria. Elas estão tendo que sofrer um abuso ali que é imposto para elas, que elas não têm como sair daquela situação. E aí os identitários são sempre aqueles que jogam mais uma pedra para não resolver o problema. Porque identitário nunca quer resolver o problema. É sempre assim. Você não, é homem branco, não pode falar, não pode opinar, é questão cultural, não vamos resolver. E com essas pessoas de grão em grão, mentalidades assim, o que acontece? Nós temos 200 milhões, aliás, de meninas e mulheres que já passaram por essa mutilação, por esse desrespeito ao corpo, e vem com esse papo de cultural. Quantas coisas são culturais? Tudo ou foram culturais? A escravidão foi cultural. Tudo é cultural. Tem alguma coisa que não seja cultural? Não conheço. A escravidão foi cultural, não foi? O que é do homem é cultural. E aí, vamos respeitar a cultura e permitir que isso volte? Sabe que eu tava falando... Sabe que eu acho? Que às vezes a gente faz uma confusão entre o cultural e o cultural histórico e transitório. Então, tudo que é cultural, nós temos que respeitar, porque nós não estamos do lado de lá, nós estamos do lado de cá. Então, por um dever digamos assim, de humildade intelectual, né? Por um dever de humildade intelectual, já que nós não estamos do lado de lá, não conseguimos enxergar as perspectivas que estão do lado de lá, né? Nós não temos que ser imperialistas e impor as nossas resoluções para o lado de lá. Então, vejam, isso é verdade. Isso é uma verdade. Se eu estou aqui, eu posso imaginar a situação do lado de lá. Mas eu não estou do lado de lá. Então, de fato, eu não sei o lado de lá na completude de quem está do lado de lá. Agora, quem está do lado de lá, talvez também não saiba dos problemas que está do lado de lá.
né? Então, em termos de saber, o fato de você estar de um lado ou de outro não te confere muita coisa a mais, não é verdade? Sim. Eu posso estar do lado de lá e ser ignorante. Eu posso estar do lado de lá e não saber que eu estou sendo oprimido. Eu posso estar do lado de lá e nem saber que existe a possibilidade de eu não ter que cortar minha vagina. Não é? Eu posso... Então não é por eu estar do lado de lá que eu sei mais do que você que está do lado de cá. Qual que é aquele rapaz que tá lá em Palmares? Qual que é o nome daquele sujeito que eu é não sei contra o o nome. movimento negro? O negro que é contra o movimento negro. Ou seja, ele tá do lado de lá, ele é negro, mas ele tem alguma autoridade, alguma possibilidade de falar sobre o movimento negro? Não, mas ele não tem absolutamente nenhuma identidade com Sim. o negro. Né? Agora, você veja que tem um outro detalhe, né? Quer dizer, estar de um lado e do outro, quem está daquele lado que sofre, não necessariamente é o mais autorizado a dizer as coisas. E muitas vezes você confere a essas pessoas, né, autoridade que se volta contra elas mesmas. Então, em nome A saúde não é assim? Hã? A saúde não é assim? Também? Então, Inúmeras doenças não são assim? Porque... O paciente não sabe mais que o médico, no entanto, é ele que sente, o médico não sente. Você, doutor, o senhor não pode me tratar porque o senhor não teve a doença ainda. Eu já ouvi essa conversa de muita gente, né? Eu tinha um médico que ele tapeava os clientes dele fazendo a seguinte coisa. Os pacientes. Para ele não ouvir essa bobagem, ele dizia a seguinte coisa. Olha, a minha esposa, ela já teve essa doença. Então, ela ficou a pessoa mais doente da cidade. Que ela tinha de tudo, que era uma forma dele quebrar essa barreira, né? Né? Ela era muito fraca, muito magra e tal, então ela tinha de tudo. Ele falava assim, a Imaculada já teve. Né? Então ficou essa história da Imaculada já teve. E era uma forma dele dizer, olha, eu não tive a doença, mas eu já tive bem próximo de quem teve, então você fique sabendo que o que eu vou fazer aqui não é dos livros somente, eu tenho uma experiência. Então essa história de estar do lado de lá. Tá. Agora, tem uma outra coisa também, Mariângela, que é o seguinte, tem certas coisas que a discussão sobre elas se encerrou. Mas antes de a gente entrar na questão da discussão, direitos humanos não servem justamente para a gente ter uma espécie de padrão para o que é o direito humano? Então, todos os seres humanos que habitam a Terra têm aqueles direitos? Então, os direitos humanos não estariam acima da tal cultura de mutilamento? Isso é um dado, né? Isso é um dado. Agora, a resposta que os culturalistas extremos dão, ou, digamos assim, o que no nosso meio a gente chama de identitário, é que os direitos humanos, como eles são formulados pelo Ocidente... Branco, europeu... Como eles são formulados pela modernidade do Ocidente... Não pode... Então, ele é imperialista. Né? Ele é imperialista. Tá, tudo que vem do Ocidente é ruim. Tudo que vem de um consenso que pode ser questionado é ruim. Mas e o consenso de lá não pode ser questionado? É só o consenso dos direitos humanos que pode ser questionado. Por identitário ou culturalista, não pode ser questionado, então, a questão da mutilação genital. Você percebe que entra num paradoxo aí? Ou num problema lógico? Entra numa contradição exatamente uma contradição, exatamente. Entra numa contradição exatamente por quê? Primeiro, por isso, né? Você confere a quem está, né, questionando um poder imperialista que não necessariamente existe. Pode existir, pode não existir. E você confere ao outro que está lá sob aquelas condições que estão sendo questionadas, você confere a ele um poder de conhecimento, de evidência pelo sentimento, o que também não é verdade, né? O aparato sensório nosso é sensório, o aparato emocional nosso é emocional. Ele não é cognitivo. Ele é então você pode desconhecer. Você pode ter uma menina que
possa acreditar numa cultura como essa, que aquele sofrimento que ela passa, todas as mulheres do mundo passam. E o dia que ela descobre que há um país inteiro onde isso não passa isso, ela pode simplesmente dizer o seguinte: peraí. Por que ninguém veio me ajudar? Peraí. Por que você que tá aí não veio tentar me ajudar, não fez nada e só ficou passando a mão pra essa sociedade aqui que quer justamente fazer essa mutilação para eu poder casar e ser dominada? É por causa que é o seguinte, né? A gente tem que entender essas coisas que, como o imperialismo é uma coisa muito criticada, e o imperialismo é responsável pelos maiores massacres que a gente já viu, ele ficou com essa marca de que quando a gente quer o bem do outro, talvez a gente faça mal. Né? Então, em nome de você levar a civilização para o lado de lá, você acaba destruindo as outras civilizações que lá existem. O imperialismo tem essa marca. Só que ele tá aquela tal história, né? Pensar assim é pensar de uma maneira meio binária, né? Eu coloco tudo num grande pacote e não consigo ver as entrelinhas, os detalhes. Eu penso não que nem um ser humano, mas que nem um algoritmo. Exatamente. Eu penso como algoritmo. Eu não sei fazer, eu não tenho capacidade analítica. Sim. A capacidade analítica é justamente eu conseguir entender caso a caso. Porque se a Europa, o dia que a Europa saiu e foi para a África, ela causou mal. Toda vez que ela fizer isso, causa mal. A nossa questão da escravidão é muito parecida. Né? É muito parecida a nossa questão da escravidão. Por quê? No primeiro momento, você está na escola primária, a gente chega para você e fala assim: olha, tem escravidão. Então educa todas as crianças para terem dó. Né? Vai pelo sentimento. Escravidão é uma coisa ruim e tal. Aí depois que você cresce um pouco, lá tá no colégio, o cara chega pra você e fala assim: olha, a escravidão não foi feita porque as pessoas eram más. Né? A escravidão foi feita porque era o único modo que a gente tinha de organizar a produção. Vendia-se escravos. E a Inglaterra não ajudou na libertação dos escravos porque eles eram os bonzinhos. Mas porque lhe interessava ter um comércio, né, de trabalhadores livres que pudesse consumir aquilo que a Revolução Industrial estava produzindo. Então você começa, né? Aí você pega um adolescente burro que ele começa a achar que toda essa explicação anula a outra. Anula aquela de sentimento. Né? Ele começa a achar que ele foi tapeado. Ele fala assim: não tem sentimento nenhum nessas coisas. Ninguém é bom nem ninguém é mal. Começa um relativismo. Ninguém é bom, ninguém é mal. Todos os donos de escravo, eles não eram nem bons nem maus. Eles fizeram aquilo porque aquilo era o modo deles fazer daquele jeito. E a Inglaterra também não era nem boa nem má. Aí ele perde a possibilidade da avaliação moral. Né? Ele perde, quer dizer, ele não consegue integrar o ensino anterior, moralizado e emocional da criança, para depois o ensino com as estruturas econômicas que ele aprende. Ele faz um gap, né? E esse é o pensamento binário. Ele não consegue ir integrando essas coisas, né? A ponto de poder compreender as coisas e ao mesmo tempo avaliá-las. E aí é difícil mesmo. Fica um sujeito que a vida toda, cada nova coisa que ele aprende, né, ele descarta outro aprendizado que ele teve e ele fica sem capacidade analítica. Então o sujeito descobre, né? Ele descobre, vamos supor que quem esteja hoje lutando contra a mutilação. Vamos supor que se esteja lutando hoje contra a mutilação, porque há forças econômicas que querem que a mulher daqueles países se liberte. Provavelmente para integrar o mercado de trabalho. Provavelmente para ser assalariado. Provavelmente para tirar aquelas pessoas da condição tribal e se integrarem no capitalismo. É muito provavelmente que essa explicação seja verdadeira. Isso não invalida o fato dessas mesmas pessoas que estão querendo que a mulher se integre no mundo capitalista não tenham razão de dizer que aquilo é uma opressão. Né?
Outro dia eu fui falar que o Magazine Luiza quer que os negros, né, sejam gerentes, porque ela quer integrar os consumidores negros se sentirem melhor dentro da estrutura da loja e, portanto, o negro que hoje é um consumidor, né, ele se amplie. E ele até prefere ir no Magazine comprar as coisas. E não vá na outra loja. É. Isso não tira o mérito da dona do Magazine Luiza de ter, por algum momento, dito, pô, caramba, tá errado, é uma discriminação. Não tira. São duas coisas que correm paralela. Não tira o aspecto moral dela de ter feito isso, que é bom. Outro dia chegou um cara lá e falou assim pra mim, uma moça, quando eu falei, então a gente tem que ficar muito atento com essa história do capitalismo, né? Porque eles não querem nada de bom pra gente. Eles querem só trazer toda coisa que a Magazine Luiza está fazendo, é só para ganhar mais, né? Falei, minha filha, com você não tem jeito, você já é um algoritmo, né? Você só sabe pensar assim e assim, 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 né? Não tem jeito, ela não integra. Não integra as compreensões que você precisa trabalhar conjuntamente. É claro que a Magazine Luiza está pensando numa integração, mas a motivação pessoal da dona pode não ser a integração. Ela, né, pode ser simplesmente a questão moral mesmo. Eu quero que na minha loja não tenha discriminação. Essas coisas não caminham separadamente. E aí, antes da gente entrar na questão da discussão, que a gente vai entrar agora, só um detalhe, que o Brasil, ele votou junto com a Arábia Saudita para não ter educação sexual, não é numa lei da ONU, tem um nome, uma resolução da ONU. E essa resolução era também para ajudar a esclarecer e levar esse conhecimento e ser contra a mutilação genital. Então, o Brasil está aí fazendo esse favor ao mundo, ele e a Arábia Saudita, dando a mão para ser a favor da mutilação genital. Isso você vai encontrar no link que está aqui abaixo, maiores descrições. O problema aqui é que justamente foram dois países. Só o Brasil e a Arábia Saudita. Sim. Esse é o problema. Um país completamente ocidental e um país onde você tem uma quer dizer, lá você pode até dizer, bom, tem uma tradição. Os outros países... Aqui não. Os outros países estão errados? Os outros países do mundo estão errados? É só o Brasil e a Arábia Saudita. Não, mas o Brasil está mais errado que a Arábia Saudita. Porque lá ele pode justificar com a tradição do país. Tem a história do país. Então você pode ter governantes que respeitam a tradição do país. Agora, o Brasil, com cultura ocidental, e votar a favor disso daí, aí o fato do Itamaraty está na mão de um Olavete. E sobre Olavetes e essa porcaria de Olavete, que é tudo terraplanista, anti-vaxxers, e algo que desde o começo desse canal a gente é completamente contra. Anti-vaxxers não são bem-vindos aqui, a não ser que for para tentar aprender alguma coisa. Mas essa questão agora de discussão, né? Aquilo que a CNN gosta de fazer. A CNN gosta de colocar um infectologista para discutir com donos de bar, que nem o Portas do Fundo satirizou esses tempos aí atrás. E aí, por quê? Porque tem a polêmica. A polêmica do Covid. Para resolver a polêmica do Covid, vou colocar aqui o infectologista e um dono de bar. Ou a polêmica da cloroquina. Aí eu chamo a Natália Pasternak e não sei mais quem que adora a cloroquina para discutirem. E aí eles acham que com isso eles estão ajudando as pessoas. Com essa discussão. É igual colocar um médico, alguém que é formado, alguém que é inteligente, para discutir com um anti-vax, né? E acha que isso é discussão. Antes de deixar o Paulo falar sobre a questão da discussão, discutir com anti-vaxxers é a gente aceitar que tá tudo bem ser igual no Império Romano, que o pai pode matar o filho, tá tranquilo. Agora a gente está discutindo isso, a gente voltou a discutir isso. Tem certas coisas que elas não são discutíveis mais. Elas foram discutíveis, mas elas não são mais discutíveis. Porque
o consenso sobre elas é impossível de você destruir. Por exemplo, para nós voltarmos a ser terraplanistas, nós teríamos que destruir... Toda a física. Não. Destruir tudo. Não é toda a física, tudo. Nós teríamos que destruir o cinema, teríamos que destruir a nossa memória, teríamos que destruir todos os nossos livros. Quer dizer, não é uma questão de você mudar aqui e ali. Nós teríamos que simplesmente desaparecer como cultura e nascer de novo. Para podermos... Né? Porque as evidências chegaram a um ponto que em todo lugar que você vai... Né? Vamos supor que a gente tivesse uma guerra nuclear e todo mundo, além de morresse muita gente, e quem ficou perdesse a memória. Ainda teria sobrado evidências. Lá no belo dia, nego descobre um globo. Descobre um globo. Pô, que caramba! Né? Né? Lembra do Planeta dos Macacos? Os macacos de repente descobrem, né? Que os humanos falavam, né? Pô, caramba, os humanos falavam! Até o terraplanista tem um globo atrás? O Olavo tem um globo atrás dele, né? Acho que é... Né? Então, essas questões... Então, tem certas coisas que adquiriram um grau de evidência que você fala assim, João, isso já não é mais possível de ser discutido. Aí o cara chega para você, não, tudo se discute, você é dogmático. Aí você fala, como que eu vou discutir isso? Para eu poder discutir isso, eu teria que não mudar de cultura. Eu teria que destruir toda a cultura de todos os países. Para eu discutir com antivax... É a mesma coisa. Eu teria que destruir toda a medicina das últimas décadas. Toda a medicina. Aí eu destruir na medicina das últimas décadas, eu conseguiria sentar com um cara que é antivax, homeopata e paz de amor anti-vacina. Você teria que destruir não só toda a medicina, você teria que destruir toda a nossa compreensão, que vai para além da medicina, a respeito de imunização. Todo mundo tem uma intuição. O conceito de imunização, ele é anterior ao conceito de médico de imunização. Como é que a gente faz a convivência entre nós? É por etapas. A gente vai aprendendo, né? Aprendendo. O primeiro, agora, você não bota duas pessoas para conviver de choque, né? Ó, casou, nunca se viram e vão morar juntos. Não é assim que funciona. Então, a ideia de imunização é um pouco essa, é a ideia de convivência. É a ideia de que você consegue suportar o outro, né, se você conviver. Você vai filtrando as coisas boas e coisas ruins do outro. Né? Essa é a ideia de imunização. Você fica num ambiente com ele. É a ideia do vírus. Né? Você não vai aceitar ele de chofre, mas um pouquinho dele, você aceita. Né? É a ideia de imunização. Quer dizer, o convívio aos poucos é possível. É um bom exemplo. Essa é a ideia de imunização, que a gente usa muito antes da medicina. A ideia de que você vai aos poucos. A imunização, por exemplo, que a gente faz com as crianças, né? A gente vai soltando elas devagar, né? Vai soltando devagar, vai pegando um pouco de micróbio ali, um pouco de micróbio aqui. Isso é um saber maternal. Mas os antivax fazem isso. Eles vão jogando a criança e acham que é suficiente. Não, eles vão jogando a criança e acham que é suficiente. Eles vão jogando ela numa situação onde não é aos poucos. Ele joga a criança na pandemia. Aí morre, pô. Aí joga a criança numa situação... Não é assim, joga a criança. Joga a criança no mundo sem vacina de sarampo, sem as vacinas todas. E eles acham que eles estão imunizando também. Não é assim. Entendeu? É a mesma coisa que a história do índio, né? Quer dizer, você vai lá... Você tá com... Quantos anos que nós temos aí de convívio entre o índio e o branco e o índio continua ainda, né, com o aparato de imunológico pior do que o nosso. Para as nossas doenças. Né? Então, sinal que não se resolve isso em 2 ou 3 gerações dentro de uma etnia. Né? Você ser apto para pegar ou não uma doença. Não se resolve em 1 ou 2 gerações. Não se resolve em milênios, às vezes. Né? E, às vezes, o cara não entende o que é uma dúvida. Né? O que é ter dúvida. Então, o sujeito assiste uma aula de filosofia e fala assim, olha, o importante é duvidar.
Aprendi hoje com o professor. Falou que o Descartes duvidava. Então tem que duvidar. Então é a dúvida que não cabe. Não cabe na sua boca, naquele momento. Não cabe na sua dúvida. Não cabe ali naquele momento aquela dúvida. Eu vou chegar no hospital e vou discutir no hospital o método. Ali não cabe. Cabe na academia. Mas ali naquela hora não cabe. Entendeu? Sim. Então tem também a questão temporal da dúvida. Temporal da dúvida, exatamente. Aí eu falo, uma das coisas que eu gosto de fazer em filosofia é o cara assim, o Descartes mandou duvidar de tudo. Eu falei, então me responda qual é o ponto que ele não duvida. Não, ele mandou duvidar de tudo. Eu falei, não, ele tem uma coisa que ele não duvida. Ele não duvida que ele não deve duvidar. Então já tem uma coisa que ele tem certeza, que ele tem que duvidar. Então pronto, ele já tem uma certeza. Então acabou. Outra coisa, ele não duvida da razão. Porque se ele duvidasse da razão, ele teria que duvidar da dúvida. E ele não duvida da dúvida. Ele acha que tem que duvidar. Portanto, então ele não está duvidando de tudo. Portanto, ele não está duvidando de tudo. Ele tem uma crença na razão. Então você veja como as questões não são abruptas como a gente pensa. Você tem uma capacidade analítica, de sutileza, de compreender as coisas. Mas quem está educado pelo algoritmo, ele fica naquela história de que andei 3 casas. Vou para cá ou vou para lá? Já que o dia 11 de outubro foi agora, né? Fica essa conversa, essa discussão sobre a... Você já tinha feito vídeo sobre isso, não tinha? Não. Sobre mutilação? Nunca fez? Mutilação genital? Nunca fez? Nunca fiz, não. Eu até pensei, né? Tem coisa que eu falo pro Paulo, eu nem tenho vontade de trazer isso pro canal, porque é tão óbvio. Não, mas tem que tem que trazer. Tem que trazer. Porque são as coisas óbvias que a gente tem mais que bater na tecla. Tem que trazer, porque esse voto do Brasil é um voto esquisito. A Arábia Saudita tem uma cultura na qual ela se baseou para votar e que nós somos contra. Agora, o Brasil não tem essa cultura e foi lá e votou. E respeito a quem? A Arábia Saudita? Não foi respeito. Foi simplesmente porque o Itamaraty assumiu que a educação sexual é um negócio que não pode ter. Uhum. Então, o Itamaraty está descompassado com a população. Está descompassado. A população nossa não pensa isso. Sim. Até porque o Ministério da Saúde tem apostilas, aliás, diretrizes sobre educação sexual, na qual eu fiz até uma playlist inteira sobre isso, e que agora, com certeza, não vai sair nesses anos. Até porque logo no começo da gestão do Mandetta, né, uma médica foi exonerada por tratar esses assuntos. Não, tirando o Bolsonaro do governo, qualquer governo que vier, vai ter que reconstruir tudo. Mesmo que seja um governo de direita. Vai ter que reconstruir tudo. Mesmo que for um governo de direita, vai ter que reconstruir tudo isso aí. Reconstruir todo o SUS, todo o Ministério da Saúde. Porque a direita brasileira, que ficou do lado do Mandetta, não concorda com o que foi feito. Sim. Não concorda com o que foi feito, com a destruição do Ministério da Saúde, com militar tomando conta de coisa que ele não sabe. Isso aí. Sabe o Pazuello, não sabe nem que é SUS. A coisa chegou a tal nível que jogou os médicos, em São Paulo, jogou os médicos para apoiar o Boulos. Que eles chegaram... Eles médico apoiando o Boulos. O Bolsonaro conseguiu fazer com que os médicos, 400 médicos da cidade de São Paulo, médicos de altos salários, de universidade, gente, né, que sempre apoiaria a direita, agora fizeram um manifesto com o Boulos. Quer dizer, o Boulos tem que agradecer o Bolsonaro, porque ele chegou a uma destruição tal que até essa gente que nunca foi com cara de esquerda, acabou acreditando que, ou vai, né, por alguém que tem algum apreço pela ciência, ou também São Paulo, a cidade de São Paulo também vai entrar por esse caos, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Minha presença, eu vim de longe. Muito obrigada pela sua presença, participação no nosso canal Todos pela Saúde. E obrigado você por ter assistido e participado com a gente. Por favor, nos ajude a levar conhecimento, divulgação científica, educação em saúde para mais pessoas.
Você pode contribuir com isso simplesmente compartilhando o vídeo ou dando um like. Não é algo que vai cair, vai derrubar sua mão. Muito pelo contrário, tá? Sua mão vai cair se você não compartilhar. Ô, louco, não joga essa praga que pega. É brincadeira. Ou não.